Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Eduarda e hoje nós vamos falar sobre o primeiro volume de Pluto. Caso você não conheça, a história de Pluto é a seguinte. Nesse mundo, humanos e robôs convivem pacificamente em uma sociedade, e aqui as inteligências artificiais são tão inteligentes que elas chegaram a um nível idêntico aos dos humanos. Inclusive, em alguns casos, você nem consegue mais diferenciar um robô de um humano, que é o caso do nosso protagonista. Ele é um robô, e eu fiquei um pouco chocada quando eu vi isso, porque eu não li a sinopse aqui atrás, que é onde dizia que ele era um robô. E, enfim, ele é um detetive da Europol. O nome dele é Getske? Getske? Eu não sei como se pronuncia, eu vou deixar escrito aqui na tela. É um nome alemão, eu não tenho certeza como se pronuncia, então eu vou chamá-lo de protagonista até eu descobrir como é que se fala esse belo nome. E ele então está encarregado de investigar o assassinato de um humano, um crime esse que acaba se relacionando com outro assassinato, dessa vez de um robô chamado Mont Blanc. O Mont Blanc ele era um guarda florestal, foi destruído, ninguém sabe como ainda. E esses dois casos de assassinato estão interligados porque na cena do crime as vítimas foram encontradas com espécies de chifres na cabeça. Esse aqui é o humano, aqui estão os chifres, aqui. E aqui é o robô Mont Blanc, não sei como se pronuncia, com chifres na cabeça também. E a partir disso eles começam a pensar que eles estão interligados de alguma forma, que foi a mesma pessoa que assassinou um, assassinou o outro. Só que tem um pequeno problema. As informações dos casos sugerem que um robô executou os dois, porque apenas um robô teria força para assassinar o Mont Blanc. Só que robôs não são programados para assassinar humanos. Então, se a pessoa que assassinou o Mont Blanc foi a mesma que assassinou o humano, que, diga-se de passagem, ele era membro da diretoria da Sociedade Protetora dos Robôs. Então, se foi um robô que assassinou o Mont Blanc e os dois assassinatos estão interligados, tecnicamente um robô teria assassinado esse humano, só que eles não podem assassinar humanos porque eles não são programados para isso. Aí você tem um confronto de teorias. E o que o nosso protagonista faz? Ele vai atrás do único robô que já assassinou um humano, pelo menos que se tem registro. E nessa conversa com esse robô assassino, ele tá completamente isolado do mundo, assim, é uma coisa meio cruel quando você se depara com o cenário dele. Porque ele tá todo quebrado, mas ele está funcionando, porque ninguém teve coragem de destruir ele ainda. Pelo fato de que eles querem entender como aquilo aconteceu. E apesar do robô tá preso, ele tá funcionando. Eu acho que ele não sente dor. Mas é bizarro, porque em tese, os robôs convivem com os humanos e têm os direitos dos robôs. E assim, eu não sei, gente, é muito confuso. É uma cena muito estranha. Esse é o quadro do robô que assassinou um humano, ele tá preso. Vocês podem ver que não é a melhor das situações. E é muito estranho, porque nesse mundo, se os robôs e humanos convivem em uma harmonia, esse comportamento com esse robô seria considerado desumano. Ou no caso, desrobô, aí você fica, estou confuso, estou muito confuso. Nessa conversa com esse robô assassino, então o protagonista descobre que serão mais 6 assassinados, além desses dois. E também é nessa conversa que nós temos o nome do mangá citado na própria história. Eu gosto muito quando isso acontece. E a partir disso nós vamos entrando cada vez mais na história e vai se desenrolando mais casos, nos é apresentados mais personagens, mais robôs, mais humanos. E você vai tentando antecipar o que está acontecendo. Mas é óbvio que você não vai conseguir nada, porque é só o primeiro volume, não tem tantas informações assim. E bom, algumas coisas que eu posso comentar sobre esse primeiro volume. Não vai ter spoiler, tá, gente? São só algumas observações que eu fiz ao longo da minha leitura. Eu tenho a intenção de gravar um vídeo para cada volume de Pluto. A partir do segundo volume vão ter mais spoilers, mas se você não leu o volume ainda, não tem que se preocupar. Logo no início da história, nós temos a apresentação do assassinato do Mont Blanc. E uma coisa que me chamou muita atenção é que eles usam a palavra vítima, assassinado, morte, para se referir ao Mont Blanc. E isso acontece no mangá inteiro. Você tem uma espécie de humanização da máquina, porque os robôs aqui realmente estão tão sofisticados. Então não existem tantos elementos que diferenciem os robôs dos humanos, além do fato de humanos criarem robôs. Então você tem um pequeno gosto de como a sociedade encara os robôs. O próprio detetive é um robô, pelo que eu entendi, a esposa dele também é um robô. Ele tem amigos robôs que parecem humanos. É um pouco estranho assim, no primeiro momento que você lê. Tem um determinado momento que um viciado ele acaba atacando 2 policiais, e um desses policiais é um robô, e esse robô acaba assassinado porque ele recebe uma pancada e acaba morrendo, explode, agora eu não lembro o que aconteceu. Mas depois disso você tem a cena do nosso protagonista indo visitar a esposa desse robô que foi assassinado
e ela também é um robô. E nesse momento ele oferece o cartão de memória do marido dela. E ela pede para esse cartão ser inserido nela, e assim ela tem acesso às lembranças do marido. Foi um momento importante da história, porque você tem uma pista que aconteceu com os assassinatos, mas foi um momento também muito estranho. Gente, esse mangá é um pouco estranho. Eu estou achando ele estranho, porque é muito humanizado os robôs, e nós não estamos acostumados com isso. É até difícil falar sobre isso. Quando você tem essa interação, você vê que apesar dos humanos e robôs serem diferentes, existem elementos que aproximam eles e elementos que diferem muito deles. Por exemplo, os robôs, eles têm super memória, super força, você pode acoplar. Você pode acoplar armas e ferramentas nesses robôs, o que obviamente no humano você não pode fazer. Mas ao mesmo tempo esses robôs têm sentimentos. E você fica, meu Deus, e agora? Então esse momento que o protagonista encontra a esposa desse robô assassinado foi uma demonstração de sentimentos por parte do protagonista e por parte da esposa. Só que eles são robôs, então essa demonstração de sentimentos foi diferente. É um pouco bizarro de falar. Gente, é muito estranho, sério. E eu acho que esse estranhamento nesse primeiro volume, pelo menos pra mim, foi uma coisa que o autor quis causar, porque ele quer fazer você questionar o que te faz humano. Porque se os robôs evoluíram ao ponto de desenvolver sentimentos, que é um aspecto que a gente associa aos humanos, à emoção, o que diferencia o humano de um robô agora? Essa é uma discussão muito interessante, que, enfim, bem pautada na ficção científica, que é o que nos faz humanos. O Blade Runner abordou isso muito bem. Então eu acho que esse mangá está trazendo uns questionamentos interessantes, ainda que eles não estejam tão aprofundados nesse primeiro volume. O que eu falei aqui foram interpretações minhas. Eu já comprei o segundo volume e eu tô muito ansiosa pra ele chegar e eu poder ler, porque eu quero saber o que está acontecendo, eu quero saber quem está por trás disso, por que está por trás disso e o que a pessoa vai ganhar com isso, a pessoa ou o robô vai ganhar com isso. O Urasawa, ele é o autor de Monster, e se você já assistiu o anime ou leu o mangá, você sabe que o cara não decepciona. Mas as pessoas costumam falar muito bem desse mangá e eu estou ansiosa, porque eu amei Monster e eu espero amar Pluto também. Pelo menos não me decepcionou com Monster. Isso me lembra que Pluto é baseado em um arco de um outro mangá, criador de Astro Boy. E o arco em que Urasawa se baseou é chamado O Maior Robô da Terra. Certo, gente? Então foi isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero você no próximo vídeo de Pluto. E tchau, tchau!